E nós estamos suma que meu colega fala, suma filhos e amigos de região de Gabu, mas conscientes e inconformados com a situação atual que passa na política na Guiné-Bissau. Para ver que não está falando a nós conscientes, comandar, hoje aqui falado, e chega momento de lançar candidatura, a nós que temos no partidos que não apostam nele, pensa é ter portas abertas para vai candidatar. E assim que vai candidatar tudo. Mas não pensa o tribunal que falava classe castrense para ele levar candidatura lá. E comanda também nenhum fardado que leva candidatura. E chega momento de jogar bola e falado para jogadores ria. Pensa fardados que estavam lá entre jogadores, era 12. General que estava lá, nem capitão, nem fruel, nem sargento. Estava lá só políticos civis que dedicam a fazer vida política. E significa dois campos diferentes. Então, não vai aqui eleição com não impostos, com não paga. Ele que está a retirar e compra e começa desde atualização, recenseamento e ter votação e não dinheiro. Então, não dinheiro, se não se viva como assim que não vai. Não can se de resultado. Não can chegar de certa para não impostos por lá. Primeiro coisa. E segundo coisa, se não se viva como militares que não toma conta. Não fala para eles boa candidata antes e mais. Porque a nós tudo guineenses. Ninguém cama, ninguém li. E também, se não estava interessado na se ver resultado de jogo, pensa não can entrar para 4 linhas. Que faz para não mandar árbitro para pitar no jogo. Então, se o jogo bem falado, e na finalidade, daqui a 5 minutos, alguém está dando trumpe aqui jogo, e falando como não, jogo tem com nulo mais. Pensa que lá é conversa de derrotado, quem que perde que está falando lá. Quem que ganha que está falando para nula. Que ele está preferir para não continuar com o processo. Para ver isso, que a nós povo, suma não tem certeza como quem que não cuide, Fernando Dias, ganha a eleição. De favor. No outro sentido, e que deve ser de favor. Para ver de quê? Porque na democracia é o povo que está manda. Mas não há interferências de não filhos, não irmãos, não papéis, que classe castrense. A nós não ser da população para defender vós, mas a vós vai ser do classe castrense simplesmente com uma única opção, defendendo. Se façam um favor, vou dar no que de nós. A vós que era jogadores, vou ter no clube desportivo, a nós que temos clubes desportivos, vou deixar no campeonato, não vai fazer, não taça na no clubes. Vou servir de guardiões de nação. Soma que vou chamado forças revolucionárias de povo. Mas, e que revolucionários contra o povo, pensa. Vou ter paciência. Na outra parte, não pedi CNE. Guiné-Bissau, eleição sim, irmão. Idrissa Diallo, secretário. Impabi Kabi. E demais personalidades que não confiavam no apoio naquela instituição, soma para servir, para arbitrar no jogo, sem defender cor, religião, etnia. Vou prestar muita atenção.
a nosso povo nunca tudo. A não ter resultado de mesa. Não tem nas mesas, não tem nas círculos, não tem nas regiões. E na falta só a nível nacional, vou fazer de favor. Vou chamar diretores de campanha, representantes de candidato e a nós próprios presidentes de mesa, não faculta, não atas. Povo que está guerrado, de povo que está desmentido, verdade que está contrariado. Vou tornar de nós. Se na verdade, a nós que está cozinhando, que bota comer, e água que bota bíblia, a nós que está sulindo na puti, que bota la baguela, a nós que está pulando na balde, botem paciência. Vou tornar de nós, Fernando Dias da Costa, ele que Deus indicando para não cuide. Não cuide ele. E só 5 anos. Vou dar. Para outra parte, na comunidade internacional, desde CDAO, CPLP, é problema de Guiné-Bissau. E que com uma boca civil, e que com uma boca sentil, não antecipamos é problema para e passo. Para e passo, desde que esse regime começou a repreendendo, é na massacrando, é na sutando, é na impedindo reuniões e liberdades de marcha e outras coisas. Não antecipamos, não manda cartas para diferentes órgãos dele na partidos, organizações de sociedade civil, não manda cartas, não faz direitos, não papia órgãos de comunicação social. Bosta ciente CPLP com CDAO. Mas boa era cúmplice nesse problema. Para que não fala boa era, porque não tem esperança como amanhã. E CDAO de panafricanistas que não decidir. É não decidir a favor de verdade. É que não decidir a favor de Dias, nem contra outro. Mas é não decidir a favor de verdade. Porque que CDAO, botem paciência, presidente de CDAO, meste tudo que não bem a língua para interpretar na inglês. Para chegar para presidente de CDAO, para ter paciência, parlamento de CDAO, para outra legislatura, deixa bom deputados para não cuidar, para ir cuidar para estados, para ir cuidar para povo. Assim, CDAO está para defender presidentes com governantes. Está defender povo, porque povo que está mandando a democracia. CDAO está para passar bata incitado com dinheiro, injetado. Para ajudar a mentir, rouba de verdade. Não me se CDAO a favor do povo. Não me se CDAO contra o povo. E não me se nem CPLP contra o povo. CPLP não contra o boss. Desde hoje que eu estou na Guiné-Bissau, na presidência dessa organização respeitosa, que criado para poder satisfazer e intercalar, liga, comunicação e fontes comerciais entre filhos que tem papel mesmo língua. Hoje a Cubana dá liderança a regime não conta vos como é regime que está preparado. Não está contra as pessoas que estão lá. Mas pecador e ação. A nós todos filhos de Guiné. A nós, Antônio Costa, primeiro-ministro que era de Portugal, e promotor principalmente de exibição desse regime, que é levado nessa situação. A nós, que Cuba pagado e justa voz. Jesus e falava aos judeus como que mata com ferro que se morre. Se cuidam os portugueses com os problemas de Guiné-Bissau. Façam uma avaliação muito clara. Justiça bem feita, cuidadosamente. Porque vocês nos conhecem e nós vos conhecemos. Esco não pedimos. União Europeia, União Africana, vou apoiar a posição de CDAO para ribantar a ordem constitucional na Guiné-Bissau. Para militares, riba ser cortel, é segurano, militar e político, e polícia do jogador. Botem paciência. Mundo bom ajudando. Não mostra de boa, é voto como não camiste regime, não miste democracia, não miste liberdade. Bom jubino irmãos que estão na prisão. E políticos, e de organizações de sociedade civil, e pessoas singulares, sob crítica. Que está bem. Boa, obrigado, fichado. Domingos Simões Pereira. O que é filho de gente faz? Quem que era? Boto o Gil vai eleição. E seta, e conforma na citera.
partido mais grande que tinha democracia que bona fazer fama aquele. Mas isso é tá. Vou falar se partido tá cana vai isso é tá. E fala bom, e tem segunda opção. E ba cuji de si irmão e fala ina apoia aquilo. Lá também problema. Dentro da democracia, que tem segunda e que tem terceira opção. Comunidade internacional vai para jogar com o povo de Guiné-Bissau. Não cansa já que essa calata. Povo de Guiné cansa já. E que educação, e que saúde, e que boa alimentação. Não enganado com nunca pode chamar para o óleo na estrada como é Alcatrão. Pesa se diz Alcatrão ali entra mato e luta contra o colônia português. Alcatrão português pui bali. Pesa se ali que é abandonar na praça entra mato e vai fugir contra português. Não pode achar único coisa é liberdade. Esse que não é liberdade. Bom libertar aqueles que vão ficar. E bom irmãos, esses que fazem nada amanhã vão arrepender. Vou parar. E justa. Vou ter paciência, vou parar. Es que não pedi, es comando. Que não lidera, es momento Guiné-Bissau. De Horta, e Lídio, e demais outros. Vou lembrar direito de verdade. Se pé curto. Ou melhor, mentira. Se pé curto, de verdade sim. E te gasta mentira um bocado. Para ver de que Deus como é Ele que vos libertará. Lá que não vai sim. Vou largar, boa irmãos. É Guiné na liberta. Desta vez fica na falia. Es Guiné na liberta. Es bias fica na falia. Vou não para sofocar outro. E justa já. Domingos, e mostrar vos como é que tem ódio. E que tem ódio de nenhum guineense. Para ver como não odia filho de gente. Só para ver como é me se tirando na essa. Caminho que a boca na jubim, que na bao bem tudo, se não sai na ele, não na justa não. E se não sai na estudo, não passa pior coisa. Botem paciência. Unidade, tá fazendo força. Viva Guiné-Bissau. Viva a unidade nacional. Viva a liberdade. Abaixo ditadores. Abaixo aqueles que estão furtando votos. Aqueles que estão alterando o resultado. Aqueles que estão violando a ordem constitucional. Abaixo tudo anarquistas. Obrigado, povo de Guiné-Bissau. Vou desculpar. Nós estamos leais na qualidade de cidadão e filhos amigos da região de Gabo. Que bem, para bem juntar-se voz, somam outros gentes de outras regiões para fazer esse apelo ao atual regime que na dirige Guiné-Bissau. A não saber como a suma guinense não está condenado para viver junto. Manga de Biasa está com mal-estar. Perante que mal-estar, mesmo assim tem que ter alguém que não vem e pedir. E fazer uma solicitação e pedir para poder ultrapassar que mal-estar. Esse cara é mal-estar. A nós somos jovens da região de Gabo, filhos e amigos da região de Gabo. Também para bem pedir. Atual governo, atual conjuntura de governo, para fazer tudo o que é possível, na bom senso, para ultrapassar é diferente do que não existe. Esse caso é diferente. Não tem líder de um partido que está detido, que mais alguns gentes que estão detidos. A não saber como ninguém fica contente hoje essa família na prisão. Seja o comitê falha, seja que o comitê falha, ninguém fica contente. Acaba sobretudo nesse momento de quadra festiva, de que cada quinta missão essa família para estar junto com ele, para celebrar um Natal para aqueles cristãos, para celebrar uma campanha de ano para aqueles que filhos de Guiné-Bissau, para poder sentir contente, para desejar um bom ano que na bem para bem entrar. Nessa ótica, somos filhos amigos da região de Gabo, não pedi. Primeiro-ministro, não sabia, ele é atual primeiro-ministro. Ele tem tudo decisão e tem influência na tomar qualquer que seja decisão. Não pedir, somos filho de terra, somos irmão, somos filho, somos papé. E usa essa magistratura de influência para libertar tudo presos políticos que estão em momento detido. Para ver como não é preciso momento, não precisa de paz na Guiné-Bissau, não precisa de união.
A não está condenado para viver junto. Com erro, com dinheiro, não está condenado para viver junto. Se alguém cometesse falhas, para criar processo para responder junto à justiça. A letra fala como hora com alguém no momentos críticos, se você detém alguém para questão de prevenção, se chega 48 horas, você de libertar, depois você criar processo para responder. Não se vê no momento que apanhado, no momento que apanhado, sobretudo DSP, no momentos críticos. E momentos críticos, e detido, está detido, não miste. Que influência da atual presidente da República, mas primeiro-ministro, que sem influência, não miste, pode fazer tudo que é mais sagrado para vós, para vós usar a magistratura de influência, para vós libertar DSP, Marciano Indi e outros no irmãos que estão na cela. É por cometer falha, é por que cometer falha. Mesmo cometendo falha, se chega aqui momento que a lei está estipulada que alguém pode estar na calabouço de 48 horas, se chega, vou libertar, vou criar o processo e vai responder se cometer falha. Se cometer falha, está livre. Suma filhos, amigos da região de Gabo, esse no pedido que não vem para mim fazer suma papel, suma filho, suma irmão, vou libertar eles, para poder ir junto da sua família, para poder conviver, suma maneira que filho ou papel está dizendo estar com sua família. Esse é o meu pedido, essa é a minha contribuição, suma cidadão, suma filho, amigo da região de Gabo. Obrigado. Espero que esse não seja cumprido, espero que atuais autoridades de Guiné-Bissau não tenham pedido para fazer com que o pedido seja pedido real, não coração limpo, independentemente de opção política. Para não estar condenado para viver junto. Viva a democracia, viva a paz, viva a liberdade.